Quem? Ah, peraí. Alô, vocês estão me ouvindo agora? Sim, senhor. Ah, desculpa, é que eu... Ver se eu troco o fone aqui troco a caixinha de som para colocar o fone e esqueço que troquei e fico perdido aqui. Bom, vamos lá, vamos. Então, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa chamadinha. Vamos ver quem já está aqui. Oi, senhor. Olá, meu anjo, tudo bem, Nicolinha? Eu tô e você? Bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Você viu a mensagem que eu mandei para você lá, ô Nicole, no Agenda Edu? Esse aqui não chegou, vou ver de novo. Tá. Eu cliquei, só que eu vou olhar de novo, peraí. Dá uma olhada nas mensagens lá, eu mandei a tarefa lá, é um arquivo... Vou te falar que arquivo que é, peraí. Ó, dia... Porque se não mandar até sexta, eu não vou conseguir mudar mais, entendeu? Não falta muito, mas não é bom deixar passar, porque... Ó, deixa eu ver aqui. Mensagens... Todas. Ó, tá no... Eu até mandei o relatório pro seu pai que ele perguntou. É um arquivo. Sim, pode lá, mas não tem nada falando de trabalho. Não, é um arquivo para recuperar a nota. Eu vou mandar de novo hoje aí, para ver se você recebe. Depois da aula que eu mando para você. Deixa eu anotar aqui. Enviar. Você tem e-mail fácil que você usa? Tem? Eu tenho, senhor. Manda para mim no privado aí, porque aí eu copio e mando para você por e-mail. Porque aí às vezes o Agenda Edu não funciona, pode ser que esteja dando erro aí. Você pode mandar para mim no privado, por favor? Vou mandar aqui. Então vamos lá. Pronto. Agora acho que vai aqui, pessoal. Espera aí. Dividindo o pessoal aqui. Bom, vamos lá. Estamos na chamadinha aqui. E na chamadinha aqui, Ana Taborda. Tá aí, Aninha. Aninha não tá hoje. Brenda, não vi. Majon, Gabriel Majon. Deixa eu salvar aqui. Recebi aqui, Nicole, depois eu mando para você. Quando acabar a aula, eu tenho uns 5 minutinhos que eu te mando. Ok.
Sparapan. E aí, senhor? Ô, Irmandade, e aí, gostou do jogo de ontem, não? Eu acertei, hein? Não, mas tu falou que não ia fazer gol, pô. Ah, mas Mas foi você acertou o placar, eu reconheço. Eu lembrei de você na hora. Falei, caraca, os Sparapan acertou o placar, rapaz. Mas é isso aí. Não, acertar o placar já é difícil, né? E foi mais fácil do que eu pensava. Achei que ia ser mais sofrido. Gabrielinha. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem. João Leite. João Leite não tá aí. Lavínia. Lavínia. Tá aí. Bom dia, Lavínia. Vamos de Livinha. Ah, não, desculpa. Pulei a Lelê. Pulei a Lelê. Aí não posso pular a Lelê. Não pode. Aqui, senhor. Bom anjo, bom dia, Lelê. Tudo bem? Desculpa, já ia pulando você aqui. Lívia. Não vi a Lívia. Marianinha. Bom dia, Marianinha. Bom dia, senhor. Tudo bem com você? Tudo sim, também. Você? Tudo bem, graças a Deus. Nicão, cadê o Nicão? Não, o Nicão não tá aí. Não vi Nicão aí, não. Nicole, já falei com ela aqui de manhã. Bom dia, Nicolinha, mais uma vez. Pedro Renascimento. Não vi o Pedro. Rafinha Bispo. Tá aí a Rafinha que eu vi. Rafinha, dá um oi, bom dia. Tá lá, respondeu no chat. Raulzito Vanderlei. Não tá aí. Thalita. Bom dia, Thalititia. Thalititia, dá um salve. Thalita. Ué. Ah, tá lá. Bom dia, Thalitinha. Vini, brother Vini. Vini, dá um salve aí, irmão. E aí, senhor, beleza? Beleza mesmo? Tá. Senhor, e você? Tamo junto. Agora tô no B aqui. Aninha. Bom dia, Bom Aninha. dia, Flor. Tudo bem, meu anjo? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bianquinha, bom dia, Bianca. Bianca tá online aí, vamos. Acho que o microfone, ela abriu, mas não falou. Não saiu, Bianca, mas tudo bem, já vi que você tá aí, tá? Caião, brother Caião. Bom dia, irmão. Isso, senhor. Como é que Bom você dia. tá? Tranquilidade mesmo? Tranquilo, e você? Davizeira. Bom dia, Davizeira. E aí, senhor? E aí, irmão, tranquilidade mesmo? De boa. Beleza. Enzo. Cadê o Enzo? Não viu Enzo. Nenhum dos Enzos estão aí, ou deixa eu ver se eles estão com outro nome lá embaixo. Não vi. Gabriel Lange. E aí, senhor? E aí? E aí, senhor? Você tá Pelo amor ligado? de Deus, muita responsabilidade. Sempre, né, senhor? Sempre. Fechado, pelo amor de Deus. Gabriela Filha Ferrares. Bom dia, Gabrielinha. Não tá aí, Gabriela? Hoje não tá. Ou não, tá sim. Gabrielinha tá aí. Ah, deu um bom dia no chat lá. Obrigado. Giulia Garrido. Bom dia, Julica. Respondeu Julica no chat. Estamos aqui. Ingrid. João Vitor, brother Pimentel. Salve, senhor. Como é que tá, irmão? Tranquilo? Tranquilo, e você? Beleza, só alegria. Brother Juan. Não vi Brother Juan.
Julica, filha... Julica não tá hoje, né? Deixa eu ver. Julica não tá hoje. Cauã, o Zago tá aí. Ju. Brother Zago, como tá, irmão? Ih, rapaz, isso é muita responsabilidade, hein? Beleza. O outro, o Richard tá aí, não? O Richard não tá, né? Lucas. Vi. Juditia, bom dia, Juditia. Bom dia, senhor. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Mateuseira, não vi Mateuseira. Murileza. Cadê Murilo? E aí, irmão, beleza? Só alegria mesmo? Só alegria. Tamo junto. Nicole. Tô aqui, sir. Bom dia. Bom dia. O Juan, ele respondeu que ele tá aí. Ô Juan, desculpa aí, irmão. Passou batida. É porque eu tenho que ver 3 telas aqui. A tela da chamada, a tela do chat, a tela do coisa, e eu acabo pulando alguém aqui. Mas beleza, Juan, tá, tamo junto aqui. Já agendei para você aqui. E Lucas Queiroz. Lucas Queiroz não tá. Então, os Enzos também não estão. E aí a gente dá um salve na parada. Tudo bom? Eu vou compartilhar novamente com vocês aqui a apostila e aí nós vamos retomar algo que nós começamos a falar ontem, né? Então, nós estamos preparando o mundo para as grandes navegações, né? Então, semana que vem vai ter um trecho da aula que eu vou passar um pedaço de um filme. Eu separei alguns trechos de um filme. Para isso eu vou ter que dar uma adiantada amanhã. Aí na semana que vem, quando chegar no Avanço Espanhol, a gente vai passar uns trechos pequenos do filme, né? Na verdade. E depois quem quiser pode ver por conta, né? Mas o que nós já havíamos falado aqui? Que o mundo europeu, nós estamos falando de Europa, né? Está em constantes transformações na virada do século XIV para o século XV. Muitas mudanças, né? E você fala assim, professor, mas são tantas mudanças assim? São mudanças significativas porque elas ocorreram em pouco tempo. Lembro que... Por que eu digo isso? Porque o mundo medieval, a alta Idade Média, lembra que eu expliquei para vocês, foi ontem, né? Que toda vez que a gente fala alta Idade Média, ou alto Império, ou alto Estado Moderno, significa aquele momento em que as coisas estão no auge, né? Então, no momento em que, eventualmente, alguma coisa está lá no auge, né? Então, alta Idade Média, ou seja, tudo que está acontecendo aqui é feudalismo, Mediterrâneo fechado, poderes nas mãos dos senhores feudais, ninguém nem ouve falar do rei. A hora que isso cai, aí é baixa Idade Média, né? Alto Império Romano, caraca, Coliseu, né? Alto Império Romano, Coliseu, não sei o que lá, os romanos, não sei o que lá, os romanos começam a ter medo, começam a ser invadidos, baixo Império. Alta Idade Média, feudalismo, tribos germânicas, não sei o que lá, corta a cabeça, e blá, 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 talha, banalidades, impostos, senhores feudais dominando o rei, ninguém conhece. Aí daqui a pouco, feudalismo não é tão importante, já passa a ter comércio, blá, 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 blá. Bom, o que isso quer dizer? Esse período aqui, ó, então, na verdade, o que ocorre, eu rabisquei aqui, não estava pensando em fazer isso, mas agora já foi, é o seguinte, esse pedaço aqui, ó, que nós chamamos de Idade Média, isso aqui durou muito tempo, de alta Idade Média. Ou seja, nós ficamos ali praticamente, vamos supor, foi do século V até o século XIV, nós ficamos ali 9 séculos aí,
com aquele mesmo modelo. De repente, num século, a casa cai, literalmente. Literalmente a casa caiu. Ou seja, a casa dos senhores feudais caiu muito rapidamente, tá? E caiu por quê? Porque o mundo mudou muito rápido. O sistema foi incapaz de acompanhar todas as transformações. Então, isso foi uma mudança muito significativa. E que mudanças foram essas? Você passa a ter comércio, o Mediterrâneo abriu, e o Mediterrâneo abriu por causa das cruzadas. Aí o pessoal fala assim, curiosamente, são as cruzadas lideradas pelos senhores da Idade Média que vai acabar com a Idade Média. Isso é um negócio muito louco, né? Se os caras não tivessem ido lá não tivessem se aventurado nas cruzadas, descoberto os produtos que daqui a pouco vão começar a chegar na Europa com toda a força, talvez o mundo ficaria naquele modo por muito tempo. Então, você veja bem, as cruzadas medievais acabaram com o mundo medieval, né? Porque aí você abre o Mediterrâneo, você tem comércio. Na hora que você tem comércio, surge uma nova classe social. Qual é a classe social que surge com o comércio? Responde para mim. Vamos pegar alguém aqui para responder. Vou repetir a pergunta. Qual é a classe social que surge com o comércio? Deixa eu pegar alguém aqui, ó. Gabriela Santos. Qual que é a classe social que surge nesse novo mundo, Gabrielinha? Alguém dá um toque na Gabi lá para ela. Mandar mensagem para ela. Gabi, corre. Já respondi para ela. Tá ligada, Gabi? Gabi, tá ligada? Ué, Gabi não tá na sala mais? Então deixa eu tirar aqui, ó. Vamos lá. Gabi não tá. Deixa eu mudar a presença aqui. Bom, então vamos lá. Voltamos. Então, faço a mesma pergunta para a Lelê respondeu, burguesia, isso mesmo, tá? A resposta é burguesia. E essa burguesia, aí obrigado, Lelê, certinho. Qual é a minha pergunta agora ela vai um pouco mais. Qual o que incomoda a burguesia nesse mundo que eles estão vivendo? A burguesia está feliz, satisfeita, está tudo resolvido? Ou tem alguma coisa que desagrada essa burguesia? Davi Zera, responde para mim, por favor. Davi está aí, não? Davi também não está aí. Alguém dá toque. Diga, Davi, o que desagrada a burguesia? Pensa um pouco aí. O que desagrada a burguesia? A burguesia está vendo esse mundo aí? Não, tá legal, estou ganhando um dinheiro aqui. O que pode melhorar? Essa é a pergunta. O que pode melhorar para a burguesia nesse mundo que eles vivem aí? O que pode melhorar? Alguém ajuda o Davi? Pode abrir o microfone e ajudar o Davi aí. Vamos lá, pessoal, bora. Tá, o Davi não sabe. Judite... pode falar, Nicole. Não tem um pouco, eu tô chutando, tá? Não, claro, pode falar. Ver com o controle exagerado do rei sobre as coisas ou sobre a moeda não ser única? Sim, ó. O controle exagerado do rei, na verdade, ainda não existe, porque, na verdade, quem está mandando são os senhores feudais. Os reis vão ter esse controle daqui a pouco, mas o raciocínio está perfeito, tá? Mas você falou, por exemplo, sobre uma moeda que não é igual em todo lugar. Quando você fala em moeda, você vai lembrar de sistema de pesos e medidas também, não é verdade? Isso vai acontecer. E, naturalmente, eles não gostam que tenha tanto poder na mão dos nobres. Eles preferem que o poder esteja na mão de uma pessoa só. E por que eles fazem isso? Porque é mais fácil você negociar com uma pessoa só do que com todos os nobres. Vocês concordam comigo ou não? É mais fácil muito mais fácil. Mas, irmão, se o poder estiver na mão de um cara só, eu chego lá e dou uma grana para esse cara. Gente, aqui nós não estamos falando de corrupção, não, né? Porque quando fala isso em Brasil, a gente já logo pensa em corrupção, né? Não é disso que eu estou falando, não. Nós estamos falando de impostos, né? Então, tipo assim, se eu tenho só um rei, eu pago os impostos todos para ele e ele cuida de tudo. Na verdade, uma pessoa só resolve tudo. Então, isso daí é uma coisa que vai ajudar bastante, tá?
Então, surge uma nova classe social chamada burguesia. Naturalmente, essa classe social ela tem o seu momento, ela começa na Itália. E por que ela começa na Itália? Né? Essa aqui é uma outra pergunta interessante. Né? Por que a burguesia começa na Itália? Por que o Renascimento começa na Itália? Tem a ver com o fato de que, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar aqui, por exemplo, você tem vindo, vou usar esse mesmo mapa aqui. Você tem um barquinho vindo. O barquinho amarelo não ficou bom, não. Vou fazer um barquinho azul aqui. Então, você tem um barquinho vindo pelo Mediterrâneo. Tá? Então, faz conta que é um barquinho que está vindo aqui. A Itália é meio que uma porta de entrada natural para as embarcações. Vocês concordam comigo ou não? É muito mais fácil que a embarcação faça esse caminho aqui, ó, e entre em Veneza, ou entre na Sicília, ou entre em Florença, não é verdade? E a partir de então, e uma vez na Itália, você passa a distribuir esses produtos por toda a Europa, né? Ora, significa dizer que os primeiros compradores quase sempre eram da Itália, né? Se você parar a pensar, você vai deduzir que os primeiros compradores quase sempre eram da Itália. E isso explica por que essa região aqui do norte da Itália até hoje é uma região tão rica, né? Porque as mercadorias entravam por aqui, aí o cara falava assim, custa 10. Então ele passava a vender por 15, por 20, e a partir de então, as mais diversas pessoas vão comprando e revendendo, mas isso explica por que a Itália enriquece tanto, tá? Então, tá aí a primeira explicação do porquê da riqueza italiana nesse primeiro momento. Agora, veja bem, as grandes navegações vão mudar isso, porque esse comércio que antes era via Mediterrâneo e via terrestre no norte da África, né? Porque se nós pararmos para pensar, esse mapa não é muito adequado, mas o norte da África está aqui, né? O norte da África está aqui. Então, parte desse comércio também era feito via terrestre, que é assim, ó. Aí aquele entrava e aquele fazia esse caminho, né? Então, isso era cada vez mais comum. Tinha esse que fazia aqui, que ia direto na Inglaterra, né? Então, essas rotas marítimas que haviam aqui, as grandes navegações vão mudar isso, porque os caras vão contornar a África para pegar vamos dizer assim, os produtos diretamente na fonte, tá? Mas isso é assunto para as aulas da semana que vem. Vimos também que durante o século XIV nós tivemos algumas mudanças. Aí, que mudanças são essas? Então, por exemplo, ó, produtos básicos dessas transformações. O que vinha do Oriente? Então, tinha aqui, ó, cravo, canela, pimenta, trazidas do Oriente. Vocês se lembram que a esses produtos dava-se o nome de... Vocês lembram lá da aula de tia Janete, né? Especiarias, tá? Gente, quando eu digo tia Janete, eu tô lembrando... acho que é a primeira vez que eu faço a brincadeira com vocês, né? Que tia Janete foi minha primeira professora. Então, toda vez que eu falo assim de uma aula que você teve há muito tempo, eu vou falar tia Janete, tá? Mas toda vez que eu falo tia Janete, quando eu falo a aula da tia Janete, tô querendo dizer a primeira professora que vocês tiveram. Só lembrar da primeira professora, aí vocês trocam Janete pelo que eu falar, tá? Pelo que for professor de vocês. Então, você tinha aí essa primeira questão e normalmente comercializada com os italianos, né? Então, estão aqui comercializada com os italianos e estes levavam para o comércio europeu, como nós falamos, tá? Aí você começa a ter o monopólio das cidades italianas, Gênova e Veneza, né? Então, por isso que Veneza é aquela cidade maravilhosa que é resultado da riqueza acumulada durante esse período, né? Ok, você não tem só esse comércio, não. Você tem um comércio lá no norte da Europa, aqui, ó, quando você pensa em norte da Europa, quando você pensa no norte da Europa, você tem aqui um outro comércio, né? Que é um comércio, vamos assim dizer, de
tá? No norte da Europa, você passa a ter um comércio que diz, como diz a nossa apostila, um comércio de outros tipos de produtos, né? Que produtos eram mais interessantes àqueles povos, né? Então, eles estavam comercializando ali coisas mais locais, né? Peixe salgado, né? O famoso bacalhau, né? O bacalhau não é o único tipo de peixe salgado que a gente tem. Tem um monte de gente que come outro peixe salgado aí e é vendido como bacalhau, mas né, depende do tipo de peixe que é, né? E aí você tem, por conta disso, então você tem uma produção que vem, então você tem lá uma produção que está na Itália, que vem do Oriente, então você tem aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó. Na Itália você tem uma produção que vem do Oriente, tá? Beleza. E do norte da Europa, você tem uma outra produção de outros produtos. Couro, ou seja, esses produtos se encontram em algum lugar. Que lugar é esse? São as famosas feiras comerciais, né? Que tinha em toda a Europa. Feira de Champagne, Chantilly, Brandemburgo, e aí sucessivamente. Isso, você fala assim, professor, mas isso aí é suficiente para mudar o mundo? Radicalmente. O que muda o mundo é o comércio. Vocês não tenham dúvida. Vocês falam assim, ó, o maior é óbvio que as vidas são a coisa mais importante, tá, que nós temos. Mas assim, o maior estrago do coronavírus, as vidas estão de longe o mais importante. O maior estrago são as vidas, eu sei disso. Mas depois das vidas, foi o fechamento dos comércios. Porque ter fechado os comércios, você meio que você bagunça a economia, porque isso tem um efeito na vida de todo mundo, porque isso não gera emprego. E, na verdade, os reais efeitos dessa crise nós ainda nem sentimos, eles ainda serão vistos num curto espaço de tempo, né? Infelizmente, o fechamento dos comércios, embora eu não estou aqui dizendo que tinha que... Não, isso é questão das autoridades. Só estou trabalhando os efeitos disso, tá? Então, quando você dinamiza o comércio, você cria burguesia em tudo que é lugar, e tudo que é lugar, essa burguesia se interessa em apoiar o rei, né? E aí eles começam a se preparar para esse mundo que vai acontecer. Agora, veja bem, algumas coisas mudaram, nós já vimos isso, né? Então, uma das coisas importantes que acontece é o renascimento urbano, porque agora a cidade... Porque como você começa a ter feira nas cidades, acontecia assim. Eu sei especificamente que eu já estudei o caso de uma cidade na França que se chama Champagne. Champagne era um lugarejo onde habitavam 380 pessoas num determinado momento. Só que essas pessoas começaram a receber alguns mercadores que vinham do norte, era um encontro de mercadores. Eles começaram a fazer anualmente um encontro de mercadores do norte com os mercadores do sul. E isso atraiu cada vez mais mercadores e outros compradores de outros lugares. Em pouco tempo, a cidade virou uma cidade espetacular, sob o ponto de vista econômico, né? Muita gente vem morar ali, o cara vem e abre um negócio, aí o cara abre um negócio para vender comida para o cara que está vindo comprar outra coisa, e aí, em torno disso, você tem aí uma reativação geral do comércio, e isso levou aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse parágrafo aqui, ó. O crescimento econômico foi tal que até mesmo as relações sociais de produção sofreram transformações. As obrigações de serviço que antes eram pagas com produto e trabalho, olha aqui, ó, o que antes era pago com produto e trabalho, vocês lembram disso na Idade Média ou não? A gente falou isso na Idade Média. Por exemplo, quando nós falamos da Idade Média, nós falamos assim, o cara tinha lá um imposto que ele pagava, que era corvéia. Eu até brinquei com você, assim, imagina que o castelo está com a cor, eu brinquei assim, com uma cor velha. Então, alguém vai lá pintar o castelo em forma de trabalho. Então, ou seja, o cara não pagava imposto assim, em dinheiro, ele pagava com o trabalho, né? E tinha um imposto chamado talha, que era um imposto que ele pagava com produto. Lembra? Era metade produto, metade trabalho. Você não tinha dinheiro nessas relações. Ou o cara pagava um imposto com produto, e aí o senhor feudal se encarregava de vender isso, ou ele pagava com trabalho, né?
E trabalham onde? Nas terras do senhor feudal, que o senhor feudal não pode trabalhar, é quase que pecado trabalhar, né? Então, você vê que eles mudam isso para passar a pagar em dinheiro. Por quê? Porque agora o rei cria uma moeda e as pessoas começam a pagar em dinheiro. Isto é o fim do feudalismo, tá? Algumas coisas contribuíram para isso. O que mais contribuiu para isso? Então, você já tem processo de urbanização, fim do feudalismo. A gente teve uma guerra que é a chamada Guerra dos 100 Anos, que detonou a sociedade europeia, né? Então, teve a peste negra, que nós já falamos, né? Que aí morre 1/4 da população europeia, e aí o mundo está pronto para a formação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais que vão ser criadas com base nos teóricos absolutistas, que a gente já falou em aula passada, né? Por exemplo, Maquiavel. Qual é a principal obra do Maquiavel? Responda para mim, Juan. Juan, qual que é a principal obra do Maquiavel? Responde no chat aí. Juan, tá aí, Juan, não? Diga aí, Juan, qual que é a principal obra do Maquiavel? Maquiavel é um dos principais teóricos absolutistas. E quando eu falo teórico absolutista, significa o cara que cria a ideia... pessoal, teve um aluno ano passado, assim, o cara que deu a ideia do bagulho. Eu achei engraçado, né? Pô, o cara, tipo assim, não dá as ideias, né? O cara que deu a ideia, tipo, você lembra o nome da obra? Tá aí, qualquer coisa eu volto no livro. Ajuda o Juan, deixa eu ver aqui. Lelê Juventino. Lelê, ajuda. Qual que é a principal obra, o Lelê? Sem o Juan, vamos ver se vocês lembram aí. Principal obra do Maquiavel. Eu falei isso na aula passada, mandei printar essa tela, falei, cai todo ano no Enem. Todo ano cai no Enem. Todo ano cai no Enem. Todo ano cai no Enem. O Príncipe, obrigado, Lelê. Obrigado, Lelê. Juan, a Lelê respondeu, Juan, obrigado. Maquiavel escreveu O Príncipe. O Príncipe era uma obra em que ele dava, abro aspas, conselhos a um futuro príncipe. E que conselhos eram esses? Que ele poderia fazer o que fosse preciso ser feito para manter o poder, para manter o país unido sob a coroa do rei, tá? Isso implica dizer que o rei pode matar, o rei pode roubar, o rei pode fazer o que ele quiser, e aí não vai ter nenhum problema. E nós vamos ter aí a famosa aliança rei e burguesia, né? E é essa aliança rei e burguesia que vai criar um momento propício para as grandes navegações. Porque tem uma coisa que eu ainda não falei com vocês, mas que dá para começar a pensar, que é o seguinte: os reis vivem de tradições. Os reis vivem das histórias. E as grandes navegações fornecem aos reis as histórias perfeitas. Porque, veja bem, de repente um cara fala assim, alguém que pensa só no comércio, vamos parar a pensar aqui, o cara fala assim, cara, para que eu vou colocar R$1 milhão numa expedição, sendo que a cada 10 expedições marítimas, 8 não voltam? Vocês concordam comigo? Para pensar como um burguês do século XIV. Quando eu falo assim burguês, fica até parecendo que eu estou xingando alguém, né? Porque a palavra burguesia hoje ela tem uma conotação equivocadamente pejorativa, né? Mas vamos pensar, você é um burguês do século XIV, você tá rica, você, como diz aquele meme lá que eu vi, eu sou rica, você é rica. Né? Então pensa bem, Bianca, você é rica. Bianca, tá me ouvindo? Eu sou rica, Bianca é rica. Beleza. Então Bianca tem na conta R$10 milhões. Bianca é rica. Bianca vai se aventurar a gastar 2 dos seus R$10 milhões num negócio que não pode dar nada? Não, você não faz isso. Agora, para um rei que tem muito mais do que tudo isso,
ele pode se aventurar ou investir, porque ele tem muito mais, ele acumulou tanto que ele pode, por exemplo, pegar aquilo que é muito para muitas pessoas, mas para ele não é nada, e colocar num negócio que ninguém sabe se vai dar certo. Mas que se der certo, vai trazer para ele, rei, mais do que dinheiro, vai trazer fama, vai trazer do tipo, caraca, esse rei é o cara, ele conquistou um novo território, ele é rei de um país inteiro. Então, é só você parar a pensar, por exemplo, o rei de Portugal. Portugal é um país menor do que São Paulo. Agora, de repente, o rei de Portugal virou o rei de um lugar que, sei lá quantas vezes Portugal cabe dentro do Brasil. Sei lá, chutei agora, umas 50 vezes. Isso trouxe a ele uma baita de uma fama. Né? Então, interessa às monarquias isso. Então, essa aliança burguesia-monarquia vai ser muito útil e vai ser de grande utilidade para essa expansão marítima, tá? Então, vamos aos exercícios, tá? Já vamos aos exercícios da página 14. Então, vamos lá. Número 1 da página 14. Quais as mudanças ocorridas na economia europeia após o movimento das Cruzadas? Bom, então, após o movimento das Cruzadas, o que até diz o gabarito aqui? A Europa passou a vivenciar o renascimento comercial. Nós já sabemos, ou seja, após as Cruzadas é aquela história, né? O cara descobre coisas no Oriente que eles praticamente ficaram viciados, né? Então, por exemplo, a abundância de açúcar, pimenta. Pimenta é ótimo para mascarar o sabor dos alimentos numa época que a gente não tem geladeira, né? Então, eu até li um livro uma vez que o autor comparava, um livro escrito por um historiador e por uma bióloga, né? Eles escreveram o livro em parceria. E aí, tem uma fase do livro que o cara fala assim, se você que está lendo esse livro descobriu a viagem no tempo de alguma forma, se você conseguir chegar na Idade Média, não coma nada lá. Não coma nada lá, porque parece que nós viveríamos muito pouco tempo nos alimentando com as comidas da Idade Média, tá? Então, isso aí é uma questão bem interessante, porque a qualidade dos alimentos naquele tempo é que eles tinham resistência para isso, resistência para as quais nós não temos mais preparo, né? Então, isso é uma... Quando eu vi no Dark lá o pessoal viajando no tempo lá, eu falei, cara, não coma nada lá. Então, para quem viu Dark sabe do que eu estou falando, né? Sem dar spoiler para ninguém. Então, basicamente, a gente pode dizer que o mundo passou por um renascimento comercial marcado pelo surgimento do comércio internacional, tá? Basicamente isso. Você passa a ter um comércio entre nações, porque antes você tinha um comércio entre feudos. Agora você tem um comércio entre as nações. Número 2. Indique as consequências que a crise do século XIV trouxe para o feudalismo e para o capitalismo. O que é a crise do século XIV? Peste negra, que morreu um monte de gente. Vamos assim dizer, a Guerra dos 100 Anos, que também morreu uma porção de gente, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que consequências trouxe para o feudalismo e para o capitalismo. No gabarito a gente tem, para o feudalismo, a intensificação da crise iniciada no século XI, né? E para o capitalismo, a diminuição da mão de obra. Então, como morreu muita gente, você tem pouca gente para trabalhar, né? Então, mas para o feudalismo eu dizia assim, que praticamente atingiu em cheio, né? Eu colocaria assim no número 2, tá? Ó. Então, a crise do século II atingiu... Peraí. Atingiu em cheio a nobreza e para o capitalismo, vamos falar em diminuição da mão de obra disponível. Para resumir bem, é isso aí, tá? Então, aqui, ó. Resposta da 2, tá? Só para a gente
Tô botando aqui só para não... Então, aqui. Ok? Número 3. Enumere as razões que levaram à formação da aliança entre a burguesia, entre o rei e a burguesia durante a transição feudo-capitalista. Basicamente, o rei precisava centralizar o poder. Então, vamos dizer assim, ó. Basicamente, o rei necessitava de centralização do poder e a burguesia almejava por políticas públicas que a beneficiasse, tá? Sucesso-benefício. E aí, gabarito número 4, letra C de casa. Número 5, A de alfabeto. Número 6, C. Vou repetir, tá? Vou colocar aqui. Número 4, C de casa. Número 5, A de alfabeto. E número 6, C de casa. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, na quinta-feira nós vamos já entrar no módulo 36. Nós vamos falar da expansão portuguesa e o que vai abrir espaço para as aulas da próxima semana, onde nós vamos falar sobre o pioneirismo espanhol também. Beleza? Estamos aí. Deixa eu limpar isso aqui. Pessoal, obrigado, então. Alguém chegou depois da chamada? Alguém chegou depois da chamada? Não, ninguém chegou depois da chamada. Beleza, então já estou encerrando aqui. Obrigado, pessoal. Beijo, até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Flor. Até amanhã. Tchau, Flor.